A paz, irmãos. No devocional de hoje, eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos meditarem, que fica no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do versículo 2, que diz assim: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando pela movimentação das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois da movimentação, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Esse texto é bem conhecido, pois se trata de um dos milagres, que Jesus realizou na sua trajetória, aqui na Terra. E é um texto que me chama muita atenção. Há muitos pontos, que poderiam ser levantados aqui. Porém, como o tempo é curto, eu vou deixar para uma próxima ocasião. Porém, tem algumas coisas aqui que são interessantes eu citar. Como, por exemplo, ele estava ali, este homem, nessa situação, há 38 anos. E fazendo uma rápida pesquisa aqui sobre a temperatura média ali de Jerusalém, onde estava localizado o tanque, dá para notar que a temperatura mais fria ali é em torno de 5 graus e a temperatura mais quente, seria em torno ali de 33 graus. Então eu fico imaginando aqui, o que esse homem não passou nesses 38 anos, Porque no próprio texto diz que ele não tinha, ninguém para ajudar ali a descer, ele a descer nas águas após a movimentação. Imagina só, ele 38 anos ali tomando chuva, sol, em várias estações, Porque se ele não tinha um amigo que pudesse ajudá-lo a descer para ser curado, imagine um amigo que pudesse estender ali um guarda-chuva. Talvez não tivesse na época assim, mas colocar ele sobre algo coberto para que ele não tivesse que passar por tantas dificuldades, talvez com a queima da pele dele devido ao sol ou devido à chuva também. Se não tinha um amigo para ter esse tipo de atitude, de ajudá-lo na dificuldade, quem dirá talvez fazer uma mudança de decúbito, devido ali ao atrito, da cama onde ele estava deitado, Porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tem sim camas específicas, colchão casca de ovo, como eu posso citar aqui também, para evitar o atrito nas costas, para evitar lesão por pressão. Porém, com esse mesmo avanço, da tecnologia que gera um conforto, também não há cura, para esse tipo de patologia, essa doença que no caso ele tinha ali, Porém, a história dele mudou quando ele encontrou Jesus. Eu fico pensando aqui, o que talvez teria chamado a atenção de Jesus? Porque ali havia, assim, muitos cegos, ressecados, mancos, assim como eu já tinha citado anteriormente. E ao mesmo tempo que eu penso, o que teria chamado, eu já tenho a resposta para isso, que seria a insistência deste homem. Porque ele não desanimou, mesmo na dificuldade, talvez, como eu citei anteriormente também, o que gerou ali, para ele, talvez ele não tinha amigos, talvez não tinha parentes, porque nessa situação que ele se encontrava, os primeiros a abandonar ali seriam os próprios parentes, que ele seria como se fosse um peso morto
né? Não geraria, não tinha força para trabalhar, né? E mesmo assim ele não desistiu. Porém, já acostumado ali com essa situação que ele estava, né? Mesmo não desistindo, ele já estava acostumado, porque quando Jesus chegou nele e perguntou: queres ficação? Ele respondeu: poxa, mas não tem ninguém, né? Ali que me ajude a descer nas águas. Jesus ali talvez comovido com aquela situação e vendo já a dificuldade, porque sabia que ele estava ali, né? Naquela situação há muito tempo, conforme diz o texto. Jesus não pensou duas vezes e citou para ele as palavras que mudaram o rumo totalmente da história dele. Então eu vou deixar aqui uma chave aqui para os irmãos. Quem passa pelo que ninguém passou, chega onde ninguém chegou. E para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma frase. Esteja no lugar certo, na hora certa, que seu milagre chega.